Hoje nós iremos meditar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ele vai tratar a respeito de 3 assuntos nesse capítulo. Sobre os direitos dos apóstolos, do versículo 1 ao versículo 14. Sobre a visão e missão de Paulo, do versículo 15 ao versículo 23. E sobre um verdadeiro atleta de Cristo, do versículo 24 ao versículo 27. E Paulo ele dá início ao versículo 1 dizendo: não sou apóstolo, não sou livre, não vi Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois minha obra no Senhor? O apóstolo Paulo, no versículo 1, ele começa a fazer perguntas retóricas para os coríntios, porque são perguntas que eles já sabem a resposta. Só que Paulo ele faz essas perguntas para que eles venham refletir, porque haviam pessoas dentro da igreja de Corinto que estavam questionando o apostolado de Paulo. E Paulo, ele respondendo às críticas feitas a ele diz: eu não sou apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso era verdade. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. E o próprio Jesus, além de ter aparecido para ele no caminho de Damasco, dele ter visto Jesus ressuscitado, o apóstolo Paulo, ele também foi chamado por Cristo para o ministério de evangelismo, ou de levar a palavra de Deus aos gentios. Então todas essas perguntas que ele estava dizendo, isso era verdade. E ele diz que no final do versículo 1, não sois minha obra no Senhor, quer dizer, eles eram fruto do trabalho de Paulo. O trabalho de Paulo no Senhor, eles eram frutos desse trabalho. A igreja de Corinto era fruto do trabalho de Paulo no Senhor Jesus. Quer dizer, Paulo semeou, Apolo regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento. Então eles eram frutos, da colheita ao qual Paulo havia trabalhado, no Senhor. E no versículo 2 diz: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, esse selo era uma figura cortada em pedra e colocada em um anel, no qual se gravavam letras de autoridade. Quer dizer, os gregos destacavam-se nesse tipo de arte. Paulo utilizou essa figura para expressar o fato de que a própria conversão deles era a prova da sua autoridade apostólica, da obra ao qual o Senhor Jesus Cristo havia feito através de Paulo. E Paulo aqui, ele vai reivindicar o direito, a partir do versículo 3, de levar uma vida normal como a dos outros, porque eles estavam criticando a Paulo e o seu apostolado e levantando acusações contra ele. E ele vai dizer aqui no versículo 3: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Por quê? Porque haviam feito acusações contra Paulo, alguns que estavam dentro da igreja de Corinto, e eles estavam acusando Paulo de ser um mercenário, de ser um aproveitador. Eles estavam acusando Paulo de se manter com o dinheiro da igreja, sendo que tudo isso era mentira. E ele vai trazer a defesa dele.
aqui em diante no versículo 4. Ele diz assim: não temos direito de comer e beber. Quer dizer, se ele é apóstolo, se aqueles que fazem a obra de Deus, né, servem a igreja do Senhor, trabalham para o Senhor, Paulo ele diz assim: nós não temos o direito de comer e beber, de ser sustentado pela igreja. Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz no verso 5: não temos o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro. Quer dizer, Paulo ele está perguntando para a igreja de Corinto a respeito dos seus direitos. Será que nós não temos direitos de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e Pedro? Quer dizer, nessas viagens muitas vezes missionárias, ao qual os irmãos de Jesus, né, alguns apóstolos, eles levavam as suas esposas, e muitas das igrejas aonde eles iam ministrar a palavra, ou aonde eles iam se acomodar, se hospedar, né, por conta da viagem de uma localidade para outra, a igreja ela dava todo o suporte, a igreja sustentava aqueles que trabalhavam para o Senhor. E Paulo falou: será que nós não temos também o mesmo direito que eles? E ele diz no verso 6: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porque Paulo e Barnabé eles trabalhavam. Você vai ver no livro de Atos a atitude de Barnabé para com a igreja, né? Vendendo uma propriedade que ele tinha e colocando o valor dessa propriedade aos pés dos apóstolos, né? Para que dentro da igreja não houvesse nenhum necessitado, né? Então isso é muito importante. E nós vemos aqui Paulo falando sobre isso, né? Ele diz no verso 7: quem jamais milita a sua própria custa? Quer dizer, como é que você pega um soldado e você fala assim: não, tudo bem, você vai para a guerra, só que aí o seu superior fala para ele: ó, você vai ter que comprar um fuzil, você vai ter que comprar o coturno, você vai ter que comprar... Imagina um soldado tendo que ir para a guerra e ele tendo que comprar tudo aquilo que ele vai precisar para ir para essa guerra. Aí Paulo vai usar o outro exemplo da agricultura, do agricultor. Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Quer dizer, já imaginou um agricultor ele plantar, e aquele trabalho todo para plantar, né, a sua vinha, e depois ele não desfrutar do fruto do seu trabalho? Isso não tem lógica. Paulo vai dizer aqui, trazendo o terceiro exemplo: ou quem apacenta o gado e não bebe do leite do gado? Quer dizer, já imaginou ele criar um gado, né, e não desfrutar do leite do gado? Então Paulo ele trouxe 3 exemplos aqui para a igreja de Corinto, que para eles refletirem nisso, que todo trabalhador ele merece desfrutar do seu trabalho, ele merece, como o próprio Jesus diz em Mateus 10, que todo trabalhador ele é digno do seu salário, né? E ele diz aqui no versículo 8: digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Quer dizer, Paulo aqui ele havia trazido um argumento humano, né, para as questões ao qual haviam se levantado na igreja de Corinto, a respeito da autoridade e da liberdade dos direitos de Paulo. E Paulo agora ele vai usar a Bíblia, né, o que a palavra de Deus fala a respeito disso.
Ele diz aqui no versículo 9: porque na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura é como o boi que Deus está preocupado? Lá em Deuteronômio 25, versículo 4, que é a citação de Paulo, Paulo está trazendo um exemplo na própria palavra de Deus. Será que quando Deus ele falou para não amordaçar a boca do boi, será que Deus ele estava preocupado com o boi? Será que Deus, quando ele deixou isso na sua lei, será que ele estava preocupado com o boi? Ele estava trazendo a representação dos seus trabalhadores. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque naquela época o boi ele trilhava o grão, e conforme o seu trabalho, ele também se alimentava dos grãos que ficavam na terra, né? Enquanto ele ia trilhando, né, ali os grãos de trigo, ele também se alimentava. Aí eles colocaram a mordaça na boca do boi. Muitos colocavam naquela época para o boi não comer, nem se alimentar do fruto do seu trabalho. Olha que coisa absurda. E Paulo fala: será que Deus, quando deixou isso escrito, será que porventura é com o boi que Deus está preocupado? Então Paulo diz aqui no versículo 10: ou é seguramente por nossa causa que ele diz? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que trilha deve trilhar com esperança para ser participante. O que Paulo ele quer dizer aqui é que todos devem participar do seu próprio trabalho, desfrutar do seu trabalho, né? Ele diz aqui no versículo 11: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Quer dizer, se eles semeiam as coisas espirituais, será que muito que de vós recolhemos as carnais? Quer dizer, Paulo está dizendo que eles têm o direito de receber alguma recompensa material. Se eles estão semeando algo que é superior, né, que é aquilo que é espiritual, será que eles não podem ser recompensados por aquilo que é inferior, que é material, que é ser sustentado pela igreja de Deus? Será que eles não têm direito de ser sustentado pela igreja de Deus? E ele diz aqui no versículo, a partir do versículo 12: se outros participam desses direitos sobre vós, não o teríamos em maior medida? Contudo, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. O que Paulo quer dizer? Se outras pessoas, né, que estavam fazendo a obra de Deus dentro da igreja de Corinto, eles estavam sendo participantes, eles estavam desfrutando, sendo sustentados, né, pela igreja, desfrutando do fruto do seu trabalho no Senhor, ele falou: quem dirá mais a nós? Será que nós não merecemos, né, maior medida? Aí ele fala: contudo, nós não usamos desses direitos que nós temos, né? Antes suportamos tudo para não pormos obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo e alguns apóstolos, eles abriram mão, né, de ser sustentado pela igreja. Parecia que Paulo já estava prevendo o que iria acontecer, né? Onde muitos iriam chamar ele de mercenário, onde muitos iriam chamar ele de aproveitador, onde muitos iriam chamar ele de ladrão. E Paulo, prevendo isso no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ele preferiu trabalhar. Ele preferiu trabalhar e muitas vezes até passar fome, né?
muitas vezes passar nudez, muitas vezes passar dificuldades, para com que isso, não se tornasse um obstáculo para o Evangelho de Cristo. E ele diz aqui no versículo 13: não sabeis que os que administram as coisas sagradas comem do sagrado, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aqui ele traz a representação dos sacerdotes, da tribo de Levi, no versículo 3, porque os oficiais do templo tinham o direito de ser sustentados, pois eles investiam o seu tempo no serviço do templo, e eles constituíam duas classes: os que administravam o que era sagrado e os que esperavam do altar. Esta era uma ordenança de Deus, e tanto é uma ordenança de Deus que os ministros do Evangelho devem ser sustentados por aqueles que recebem o Evangelho. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 10. Porque os sacerdotes, eles dedicavam o seu tempo ao serviço ao Senhor, no templo. E dessa forma eles eram sustentados por aqueles que recebiam do fruto do seu trabalho. Então isso era muito importante. Versículo 14 diz assim: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho também vivam do Evangelho. Versículo 14. Aqui é lindo, que Paulo está citando aqui no versículo 14, é o Evangelho de Mateus, onde o próprio Jesus, como ele diz, assim ordenou também o Senhor com S maiúscula, Senhor Jesus, que os que anunciam o Evangelho vivam também do Evangelho. É o que diz aqui no versículo 10 de Mateus capítulo 10: não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo o par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador no seu sustento. Olha que coisa linda. O próprio Jesus diz que o trabalhador, ele será fruto, ele receberá do fruto do seu trabalho, ele vai viver do seu trabalho. E olha o que diz aqui no versículo 15: mas eu, Paulo falando dele, mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me seria morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. O que Paulo está querendo dizer? Ele estava escrevendo isso, não era para se defender, ou para a igreja agora, a partir do momento que Paulo escreveu, começar a sustentar ele. Essa não era a intenção de Paulo. A intenção de Paulo era com que eles viessem refletir que ele abriu mão dos seus direitos. Como ele diz, porque melhor me seria morrer. Quando ele fala que seria melhor morrer, ele está falando morrer de fome, onde muitas vezes ele preferiu passar fome do que ser sustentado pela igreja, porque ele já estava prevendo o que iria acontecer lá na frente, através do Espírito Santo. Então para ele diz aqui, porque melhor me seria morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Quer dizer, pregar o Evangelho sem cobrar nada aos coríntios, isso seria glorioso para ele, porque ele seria recompensado pelo Senhor. Ele poderia ser sustentado pela igreja, mas ele abriu mão desses direitos, de ser sustentado pela igreja, de passar fome muitas vezes, trabalhando e fazendo a obra que Deus chamou ele para fazer, para que a recompensa dele viesse somente do Senhor e que não houvesse nenhum obstáculo para o Evangelho de Cristo. E Paulo ele vai dizer aqui, a partir do versículo 16, ele vai dizer aqui, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quer dizer, quando Paulo ele se converteu, né, na sua conversão e o seu chamado no caminho de Damasco, ali ele entendeu que era uma obrigação, né, que Deus lhe deu, né, de pregar o Evangelho. É por isso que ele disse, ai de mim. Por quê? Porque o único meio de salvação é através do Evangelho, é através da pregação do Evangelho, é que uma pessoa ela pode se converter, ela pode ser regenerada, né? Ela pode ser transformada e salva, né? Através do Evangelho de Cristo. E Paulo sabia a responsabilidade que estava sobre a sua vida, né? É como ele diz, ele entendeu que ele não tinha motivo para se gloriar, uma vez que ele estava anunciando o Evangelho da graça. Porque ele foi alcançado pelo Evangelho da graça. Então se ele estava anunciando esse Evangelho, é porque ele foi alcançado primeiro, né? Então ele não tinha motivo nenhum de se gloriar. E ele diz aqui no versículo 17, porque se eu faço de bom grado, sou premiado, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Quer dizer, se ele faz de boa mente cooperar com Deus, ele terá o prêmio. Agora, se ele cumprir o serviço fazendo somente aquilo que foi exigido, ele não tem do que se gloriar, né? E se ele cumpre o serviço além do que foi exigido, ele pode pedir um prêmio especial. Quer dizer, ele vai receber algo especial, porque ele não fez só aquilo que foi exigido, ele fez muito mais daquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui no versículo 18, logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não me valer do meu direito no Evangelho. Isso é maravilhoso. Aqui Paulo ele está dizendo que ele preferia morrer de fome do que perder a sua recompensa. Quer dizer, ele abriu mão do seu sustento, de ser sustentado pela igreja, né, para ser recompensado pelo Senhor.